gente, muito boa tarde para você. Os donos da bola chegam agora para sua companhia. E depois da decisão dos confrontos das oitavas de final, a dupla Grenal volta ao trabalho visando a rodada do fim de semana do Brasileirão, sem deixar de lado, é claro, o foco na competição continental. Já já a gente mostra o nosso giro aí pelo CT do Inter, vamos falar de Grêmio também, mas antes eu quero convocar a nossa audiência, quero convocar você a participar do programa mandando seu vídeo pra gente. Nosso canal 51 992 24 12 20. Estamos sempre online e vamos adorar a sua participação. E já tem telespectador entrando na nossa resenha, é a torcida colorada que já está ligada. Vamos ver? Boa tarde, pessoal. Igor de Viamão. Tá, irmã? Será que o Inter tem chance de ganhar alguma coisa esse ano? Com esse time atual sem mexer em nada? E se vir contratações, não sei se vai vir. A especulação, será que o Inter tem chance de ganhar algum título esse ano? O título que está disputando? Pois é, falando em chances de ganhar, falando se o Inter está pronto ou não, este foi o assunto no CT Parque Gigante ontem à tarde. E é pra lá que nós vamos agora com o repórter Taigor Junk. Taigor, cadê você? Você tá lá no CT Parque Gigante, onde nós vamos com informações do Internacional que treinou nesta manhã e o Taigor acompanhou tudinho pra gente. Muito boa tarde, Cris. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no Donos da Bola. O Internacional realizou hoje pela manhã mais um treinamento na preparação visando o próximo confronto contra o CSA pelo Campeonato Brasileiro. A ausência do volante Rodrigo Dourado. Ele ficou de fora mais uma vez das atividades, ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e a dúvida para o confronto do próximo domingo. Ainda hoje, durante o Donos da Bola, a gente vai conferir a fala do centroavante peruano Paulo Guerreiro. Ele destaca os objetivos colorados nessa temporada de 2019. Você confere um trechinho agora. Tenho certeza que esse grupo aqui tem uma qualidade grande e acho que vai depender de nós, de nossa cabeça. A gente já vem demonstrando jogo a jogo que a gente está para grandes coisas. Pois é, quero depois a opinião de Sérgio Boas, que estará aqui comigo nos Donos da Bola, dando a sua opinião sobre Inter, essa declaração de Paulo Guerreiro. Não, gente, mas antes, para aí, só um pouquinho. Eu quero chamar no telão esse vídeo do Taigor. O Taigor, ele é perseguido por insetos. Esses dias era um marimbondo, uma abelha na volta dele, agora é uma mosquinha. Taigor, olha só, ele é perseguido, gente. Tá ali a mosquinha, quem nunca, né? Uma mosquinha atrapalhando. Ó, vamos mudar de assunto, vamos com Marcelo Salzano e o Grêmio. É, o Grêmio que será agora a pauta do repórter Marcelo Salzano, só que eu não tô entendendo, Salzano, ó. Eu ia te chamar lá no CT Luiz Carvalho, mas tô vendo que tu não está no CT Luiz Carvalho. Por onde tu anda, meu amigo? Tudo bem, Cris? Muito boa tarde para você, telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Como o Grêmio só treina à tarde no CT Luiz Carvalho, eu estou aqui com um convidado para lá de especial. Atualmente um empresário muito bem sucedido no mundo do futebol, ex-zagueiro do Grêmio, campeão do mundo em 1983. Estou falando de Jorge Baidec. Tudo bem, Baidec? Muito boa tarde. Prazer tê-lo aqui no nosso Donos da Bola. Um prazer também. Eu acho que fico muito feliz em participar do programa. Vamos falar sobre o Grêmio na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Pois é, o Baidec daqui a pouco vai ter uma resenha muito bacana aqui com a galera do nosso Donos da Bola. E o Baidec falou aí sobre o Campeonato Brasileiro. O Grêmio ainda procura a sua primeira vitória, tem o jogo contra o Ceará domingo às 7 horas da noite lá no Castelão em Fortaleza, e o volante Maicon, ele fala da necessidade do Grêmio buscar a sua primeira vitória no Brasileirão. Nessa fase que a gente entrou aí, não tem muito o que escolher, acho que as equipes que fizeram por merecer passaram, né? São grandes equipes, né? Mas ainda tem bastante tempo ainda para esse jogo da Libertadores. Nós temos outros compromissos importantes também, principalmente o do próximo final de semana, onde a gente tem que se recuperar o mais rápido possível no Campeonato Brasileiro.
Gente, e segue a nossa promoção para você ganhar esta camisa oficial do Inter. Para concorrer, você deve enviar um vídeo para o nosso WhatsApp imitando este drible de D'Alessandro, imitando a La Boba do Dali. Não precisa ser no campo, na quadra não, viu? Pode ser aonde você estiver, na rua, no sofá. Esses dias até no shopping eu falei que dava para fazer uma La Boba, viu? O que tá valendo é a sua criatividade em fazer a La Boba, o drible eternizado por D'Alessandro. E a melhor La Boba? Presta atenção, hein? Vai ganhar esse super presente. E já tem telespectador mais do que engajado. Olha aí e vê se te inspira. Olha só, viu? O pessoal tá na criatividade. Falei que podia improvisar ali uma La Boba. Ixi, na cozinha, olha lá. E o zagueiro não conseguiu pegar. Ó, esse goleirão pegou, viu? Teve o drible, mas pegou. Ah, tá aí, ó. Participe, mande seu vídeo com a sua La Boba para 992241220, o nosso canal com o telespectador. E olha só, é cedo ainda, ou será que é cedo, pra gente falar que o Inter está pronto para conquistar títulos? Para o novo ídolo colorado, Paolo Guerreiro, o time está com sede de taça e mais do que pronto para levantá-las. D'Alessandro colocou, afasta Dedé, bateu Guerreiro, gol do Internacional, Paolo Guerreiro! A trajetória do novo ídolo colorado começou da melhor maneira possível, com muitas bolas na rede. Após 8 meses de espera, por conta de suspensão por doping, Paolo Guerreiro fez sua estreia pelo Inter no dia em que o Beira-Rio completou 50 anos de história. De cara, um belo presente. Correu, partiu pra bola, Camilo, botou no segundo pau, subiu, meteu a cabeça, gol do Inter, Guerreiro! Eu falei, a bola aérea ofensiva é dele, a bola aérea ofensiva é dele, gol! Eu gosto de sempre me superar, sempre me enfocar e rendir mais, sobretudo pelo bem do time. Falando em gols em 8 jogos até agora no Inter, Paolo Guerreiro em partidas do Gauchão, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, já balançou a rede 5 vezes. É a principal esperança colorada para a retomada de grandes títulos aqui pelos lados do Beira-Rio. Eu falei que esse time está pronto, né? Temos demonstrado nesses jogos, nesses últimos jogos, que a gente está para grandes coisas. A gente demonstra que tem um grupo muito forte, um elenco bem qualificado e a gente está pronto para todas essas brigas. A principal prioridade, ninguém esconde, é a Libertadores da América. O centroavante prega respeito ao Nacional, adversário nas oitavas de final. Vai ser difícil, vai ser duro, um rival que a gente tem muito respeito, mas a gente sabe que temos um grupo, um elenco bem qualificado, um grupo bem forte e temos que classificar, né? Sobre o duelo diante dos uruguaios, teve até conselho para a referência técnica do time em 2019. Nico Lopes vai reencontrar o Nacional. Meu conselho para ele nada, que dentro do campo esquece tudo isso e você vai ganhar, porque a gente tem que pensar que é nosso maior objetivo conseguir levantar títulos. Conquistar títulos, a obsessão colorada para deixar os torcedores ainda mais com um sorriso estampado no rosto. E se o Inter está pronto, como o Paolo Guerreiro falou, eu chamei ele. É com ele mesmo, Sérgio Boas. Oi, Boas, tudo bem? Cris? Tudo bem. Tudo ótimo. E aí, concorda com o Guerreiro? O Inter está pronto? Eu concordo. O Internacional está pronto para ser campeão. Tenho certeza que uma taça será levantada, um grande trabalho feito pelo Odair.
Não tem mais o que ser contestado o trabalho do Odair, na minha opinião. Eu mesmo já tinha feito algumas contestações, mas agora tem que fazer o reconhecimento ao trabalho dele, que está muito bom. O Inter tem um time forte com jogadores de qualidade. O Guerreiro está empilhando gols, é uma referência técnica, ele coloca medo nos adversários, né? Só a presença dele, a qualidade que ele tem. Nico Lopes exuberante, Edenilson, verdadeiro pulmão no meio-campo, a zaga, o que está jogando, hein, Cris? O Rodrigo Moledo, hein? É verdade. Que está jogando esse rapaz. É verdade, está em grande fase. Tem muita gente até que reivindica a presença do Rodrigo Moledo na seleção brasileira. Pena até que ele já tenha 31, 32 anos. Pena que ele não tem 24, 25, o tempo passa para todo mundo. Eu tô aqui Embora seja muito jovem, mundo, claro, com 31 ele tem anos. Uma força física exuberante, condicionamento físico, um cara que se cuida. Então o Internacional, ao meu ver, está pronto. D'Alessandro, né? Então, que tem sempre que entra experiência e tem decisivo. qualidade. Experiência e qualidade. Agora, só no papo não adianta, né? Eu aqui vem na resenha. Tem que ser dentro de campo, né? Falando em resenha, Sérgio Boas volta daqui a pouquinho para falar de Grêmio, porque a gente vai de novo ao vivo com Marcelo Salzano, que está ao lado do zagueirão Baidec. Salzano, te cuida aí com a marcação, viu? Marcação é cerrada do Baidec. Vê se tu não consegue dar uma laboba nele. Hã? Ou será que tu vai levar um carrinho? Pois é, né, Cris? Esse é o problema. Chegar no laboba em cima do Baidec, se um atacante se fresqueia em cima de ti, jogava na pista atlética do estádio, né, Baidec? Não tinha esse negócio de brincadeira. Eu acho que, acima de tudo, tinha o respeito. Eu sabia me impor. Consequentemente, não tinha. O mínimo que ele podia ir era para o hospital logo, porque para recuperar da pancada. Mas eu acho que, acima de tudo, temos sempre, os atacantes sempre tive o máximo cuidado, procurava sempre estudar a característica e não dar o mínimo de espaço para que eles pudessem criar problema para a defesa do Grêmio. Pois é, Baidec, o Grêmio agora na Libertadores da América, o adversário nas oitavas de final é o Libertad. É o melhor adversário que o Grêmio tinha a enfrentar na próxima fase? Eu acho que é uma boa escolha. São adversários difíceis. Demonstrou a capacidade quando veio jogar em Porto Alegre, vencendo o Grêmio, que é muito difícil. Mas eu acho que a comissão técnica, a direção e os jogadores já conhecem o adversário. Faz com que tenha um preparo melhor por já ter jogado, enfrentado essa equipe e ter ganho no Paraguai. Eu acho que o Grêmio tem todas as condições para passar para a próxima fase, não tenha dúvida nenhuma. Tem um tempo de preparação, da recuperação dos jogadores, e o Grêmio tem todo esse handicap para ter uma grande eliminatória e conseguir, quem sabe, até ganhar os 2 jogos. E o Campeonato Brasileiro, por que o Grêmio ainda não emplacou na competição? Eu acho que o Grêmio tem equipe, tem grupo, tem um treinador também capacitado e uma direção também que está atenta. O início não foi como todos nós esperávamos, mas a confiança é grande. Eu acho que a equipe teve algumas mudanças, o Renato está tentando enquadrar os jogadores no espírito e naquilo que possa, consequentemente, buscar os pontos necessários, porque realmente o início não foi dos melhores. O campeonato é longo, mas não se pode distanciar muito, porque quando se fica na parte de baixo da tabela, sempre vai enfrentar mais dificuldades. Espero que o Grêmio já nos próximos jogos consiga as vitórias e somar pontos para ficar na parte de cima da tabela. É o que todo torcedor gremista e nós esperamos. Meu amigo Baidec, ex-zagueiro do Grêmio, campeão do mundo de 83. Para quem está vendo aí, pessoal, o nosso fundo aqui é a camisa que o Baidec jogou em 1983. Obrigado por atender aqui o Donos da Bola e boa sorte. Olha, muito obrigado. Fico sempre um prazer em participar. Um abraço para todo o pessoal dos Donos da Bola, que é um trabalho extraordinário que vocês fazem. E sempre estou à disposição, aqui ou na Europa, nesse mundo. Pode contar com a presença dentro das possibilidades. E torço muito para que vocês cada vez tenham mais sucesso nesse programa. E vamos torcer para que o Grêmio consiga
os pontos necessários e consiga, tanto na Libertadores como no Brasileiro, aquilo que todo o torcedor gremista quer, que são vitórias e buscar títulos, que é o mais importante. Tá certo, então muito obrigado aqui ao Baidec. E agora nós vamos conferir aqui no Donos da Bola uma matéria para lá de especial do Matheus Schenck sobre a necessidade do Grêmio buscar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro domingo contra o Ceará em Fortaleza. Qual foi a última vitória do Grêmio no Brasileirão? Não é a pergunta do Paulinho. Responde aí. Se você disse 1-0 no Corinthians em dezembro do ano passado, acertou. No campeonato de 2019, 4 rodadas e 2 pontos ganhos. E sabe qual foi a última vez que o começo de Brasileirão foi tão ruim assim para o tricolor? Campeonato Brasileiro de 2000. Apenas 1 ponto conquistado contra o Bahia. Bebeto Campos cobra o escanteio. O zagueiro Maurício de cabeça manda para o fundo da rede do Grêmio. O zagueirão baiano se antecipou ao centroavante Adão para empatar o jogo na Fonte Nova. A bola ainda quicou no chão e enganou o goleiro Danley. Bahia 1, Grêmio também 1. Placar final em Salvador. E derrotas para Flamengo, Palmeiras e Santos. No meio disso, teve até troca de técnico, com o Celso Roth assumindo no lugar de Antônio Lopes. Voltamos para 2019. Troca de técnico é algo descartado por aqui. Mas a vitória tem de vir logo. E a inspiração está na Libertadores. Na Libertadores, realmente o nosso início foi muito ruim, né? E graças a Deus, né? E as partidas que a gente fez também, que a gente já está acostumado, nós conseguimos recuperar a tempo. A gente sabe que tem que reagir o quanto antes, né? Se a gente quer brigar pelo título, como a gente quer. E começa pelo próximo final de semana. Aliás, inspiração na Libertadores é algo que precisa e muito ser usado aqui. O Libertad vem aí de novo. Nessa fase que a gente entrou aí, não tem muito o que escolher. Acho que as equipes que fizeram por merecer passaram, né? São grandes equipes. Recuperação também é outra palavra bastante repetida no Grêmio. Domingo, o desafio é o Ceará, no Nordeste. O tricolor venceu lá ano passado. Restam 5 jogos até a parada para a Copa América e... O ideal é a gente ganhar os 5 jogos, né? Não é fácil, mas a gente tem que ter em mente que tem que ganhar. Porque aí sim a gente vai encostar lá nos primeiros colocados. Né? Você não acaba não ficando muito distante, né? Até para você ter uma parada tranquila, não ficar com aquilo na cabeça que você está numa colocação ruim no Brasileiro. Para ficar de cabeça boa e de bem com a tabela, o negócio no Grêmio é repetir essas cenas aí. É isso aí, a retomada pode começar no fim de semana contra o Ceará em Fortaleza. Boas, telespectador participando da resenha e tem comentário de telespectador que ele quer a tua participação, vamos ver? O Renato tá muito cheio, ele tem que parar com esse papo dele de Grêmio ser o melhor. Não é assim que funciona a coisa. O Grêmio tem que jogar bola, tem que ter vontade de jogar, ter interesse no jogo. Parece que está todo mundo doente, os caras só querem ganhar dinheiro e nem jogar nada. Eu acho que não é o caso para uma terra arrasada dessa, Boaz, e tu? Não, longe disso. O torcedor ele tem a preocupação natural, mesmo sendo o início do campeonato, né? Ainda é muito prematuro falar algo no Campeonato Brasileiro, mas ele tem a preocupação pelo time, pelo elenco que o Grêmio tem de estar ocupando uma zona de risco no campeonato. É claro que o Grêmio sairá imediatamente dessa zona de risco. Cedo ainda, né? Mas é que o Grêmio se propôs a ganhar o Campeonato Brasileiro. Não que não vá ganhar, mas vai ter que acumular muitas vitórias para recuperar o prejuízo. Porque, Cris, empatar com o Corinthians e São Paulo, tudo bem. Tá na conta. Perder para o Santos na Arena, primeiro jogo, vamos lá, tá na conta. Agora, não pode perder para o Fluminense, que é um time ruim, e para o Avaí. Esse não é nem ruim, é horroroso. Olha só, e quanto a essa postura do técnico Renato, eu admiro a autoestima dele, viu? E esse estimula, eu acho, a equipe. Do Renato. É um estilo do Renato. Ele faz um trabalho de motivação muito forte junto aos jogadores do Grêmio. Ele não expõe o grupo e procura dar aquele incentivo natural. Talvez o Grêmio consiga um grande reforço. Boaz, olha só, vamos mostrar um menininho. Luan, viu? Luan? Ah, sim.
Reforço do Luan. Olha só, vamos mostrar o menininho, o Cauã. Ele nos enviou um vídeo fazendo um gol e comemorando igualzinho ao Jean-Pierre. Olha, coisa fofa, gente. Olha isso. Fez o gol, aí ó. Cauã parado no bailão. Ó, quer ver o Jean-Pierre comemorando, boss? Aí, ó, quer ver? Cadê? Ó. Menininho fez igual. Ali, ó. É muita categoria. Tá aí o Cauã e o Jean-Pierre. Ah, que amor. Há pouco a gente falou com um ídolo, um campeão do mundo pelo Grêmio. Agora é a vez de um campeão mundial pelo Inter. Matheus Dávila num bate-papo com Yarley. Fala, Cris Bart. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Aqui nos Donos da Bola hoje o papo é com Yarley, coordenador técnico das categorias de base do Internacional. Pedro Yarley, tem muita coisa para o Inter aí pela frente, tem Libertadores da América, tem Copa do Brasil. Vou começar pela Copa do Brasil porque você conhece muito bem esse Paysandu. O que o Inter vai encarar? Boa tarde, Yarley. Boa tarde. Bem, o Paysandu já é um rival conhecido do Internacional, né? É um time que tem uma torcida bastante apaixonada. E o Internacional vai encarar com todo respeito, né? Sabemos que lá o estádio, o clima é um pouco diferente, né? Então o Internacional tem que estar muito ligado nesse aspecto. Deixa eu seguir na Copa, mas agora falando de Copa Libertadores da América, o que você achou do Nacional? É time que dá para bater? É time que é complicado de se jogar fora? O que a experiência do Yarley diz? Eu não fiquei muito feliz, como muitos aí, né? Porque eu sei o que é enfrentar o Nacional, sei o que é uma pedreira, o difícil, né? Se a gente vê os números aí, ninguém tem vantagem, né? Tem 4 vitórias, 4 empates, foram 12 confrontos aí, né? 4 derrotas, 4 vitórias e 4 empates. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Né? E em 2006 a gente teve a vantagem, né, de eliminar eles nas oitavas, com um gol bonito do Renteria lá, né? Ganhamos 2-1 lá, mas é um rival que é pedreira, então o Internacional tem que ficar ligado. O bom é que a gente tem o Nico Lopes, né, que é uruguai, e o ex vai ter que fazer gol contra o seu time aí e a gente vai poder classificar. Para a gente começar a encerrar o nosso bate-papo, Yarley, quero falar um pouquinho só da base, mas voltado para o profissional. 2 garotos estão aí chamando a atenção dos torcedores, do técnico Odair, Nonato e Sarrafiore. O que você acredita para a temporada de 2009 para esses 2 garotos? É uma temporada de afirmação ou é uma temporada de reconhecimento ainda para os 2? Eu acho que esse início tem que ser de afirmação, né? Só que as amostras dele, já nessas partidas, já demonstra que são jogadores que têm um futuro muito promissor. Né? São jogadores que chegaram para a gente, só para a gente dar uma contribuição mais de parte tática, mais de experiência nesse futebol nosso aqui, que é muito intenso. O ano é bom para o Inter? Muito bom, muito bom. A gente já demonstrou nessas últimas 3 partidas aí uma maturidade, já uma maneira de jogar, já encaramos de igual para igual. Era uma questão de tempo, mas também eu acho que com a qualidade dos jogadores que a gente tem, era uma questão de tempo. Né? O Guerreiro entrou para somar, o Sobis em grande momento, né? A liderança aí do D'Alessandro, Nico Lopes. Então a gente vê peças com muita capacidade, com muito nome, com muito peso, para que o Internacional não desse certo. Então é um ano que a gente tem tudo para conquistar grandes coisas. Agradecendo ao Yarley, eu me despeço aqui do CT Parque Gigante, Cris Bart, com esse bate-papo com o ídolo colorado e hoje coordenadora aqui no Inter. É com vocês, Cris. Obrigada, Matheus. Que legal essa conversa dele com o Yarley, né? E aí, tá treinando? Treinando a laboba do Dale? O pessoal de casa tá mandando muito vídeo porque tá concorrendo a essa camiseta. E nós separamos alguns telespectadores que se engajaram nesta promoção. Veja aí. Laboba! Essa é pros donos da bola. Esse aqui é o Andros, eu sou o Nando. Somos aqui de Lajeado e essa camisa é nossa. Valeu, te amo, é um ícone
Viram que legal a participação dos nossos telespectadores, né? E tá faltando ainda o seu vídeo com a sua Laboba, a gente quer ver. 99224-1220, mande para o nosso WhatsApp. E olha só, o Grêmio foi citado em mais um caso de racismo na Arena e vai ser julgado pelo STJD. Quem traz informações pra gente dessa notícia é o repórter Matheus Schenck, que está na Central Band de jornalismo. Schenck, fala um pouco para a gente sobre esse caso. Exatamente, Cris. Boa tarde para você, para os amigos do Donos da Bola. Isso aconteceu na partida entre Grêmio e Fluminense, né, na Arena. A gente pode até rodar esse vídeo para quem acompanhar, tentar escutar o que dá para ouvir da torcedora que teria falado a palavra macaco para o Ione Gonçalves, lateral do Flu. Vamos acompanhar. Nesta sexta-feira vai acontecer então no STJD o julgamento do Grêmio, que pode levar uma multa de até R$100 mil por causa disso aí, ser confirmado que houve realmente esse xingamento racista. Hoje pela manhã no Grêmio houve uma reunião dos dirigentes do Grêmio com membros da torcida geral para que seja abolida a palavra macaco nos cânticos da torcida. A geral do Grêmio geralmente canta, né? Fala sobre macaco para xingar o Internacional. Então essa reunião tem esse objetivo de abolir a palavra macaco nos cânticos da torcida do Grêmio. Cris. Obrigada, Matheus. Bom trabalho por aí. Vamos acompanhando, então, as últimas informações. E a gente dá um tempinho, é só para tomar uma aguinha. E volta já, porque a turma do Toque de Bola vai estar aqui, ó, pra gente, ó, fazer muita resenha com você. Não saia daí. Com os donos da bola na TV e na Rádio Bandeirantes. Fala, pessoal. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Não, aqui a gente fica sempre aqui aguardando que assunto puxar. Sabe que eu quero aproveitar, a gente já falou isso no Toque de Bola na abertura, mas aproveitar agora que a gente está aqui dentro do Donos da Bola na TV Bandeirantes também, para agradecer os índices de audiência do programa Toque de Bola. Então, aproveitar para agradecer todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo aí. E vamos agradecer dos donos também? Claro. Até porque o nosso resenhão é conjunto aqui, Bagé. Bagé, posso falar uma coisa pro Paulete? Adivinha quem aqui... Ele tá brabo hoje. Tá brabo? Não tá brabo nada. Hoje ele não elogiou nem Moledo nem Zeca. É que o Claudião e o Daniel me enlouquecem, às vezes eu saio de giro, mas já tô bem de novo. Ah, tá bem. Adivinha quem elogiou aqui o Moledo neste gramado? Quem elogiou o Moledo? Alguém que entende de futebol. Sérgio Boss. Só. Nem precisa me dizer, o Serginho é craque. Mas elogiar o Moledo hoje é chovendo molhada. O Paulete é apaixonado. Eu pedi seleção brasileira para ele. Eu pedi seleção brasileira também. Eu já pedi também. Mas o Paulete é apaixonado, é diferente. Aqui, ó, eu quero dizer o seguinte... já perdeu há muito tempo, claro. Aqui, Serginho, não me deixa a mão no ar. É que não adianta ser o profeta do acontecido. Cara, o Moledo é um grande zagueiro e ele melhorou. E ele, não tem dúvida alguma que hoje ele é o melhor zagueiro do Brasil. Só duvida, claro, suas opiniões são válidas sempre, né? Mas eu acho que no Brasil... É um repertório, graças a Deus. Graças a todos nós, Graças a Deus temos direito a opiniões. Mas se a gente conhece bola, isso é bom. Agora sabe que a gente fala da zaga do Internacional e também da zaga do Grêmio, a gente chega no outro ponto. São setores que a dupla Grenal não tem uma reposição ainda à altura. E que a gente sabe que é difícil também buscar um zagueiro da mesma qualidade do Moledo e do Cuesta, um zagueiro da mesma qualidade do Jeromel e do Kahneman. O Grêmio tem o Paulo Miranda, que mostrou que pode dar conta do recado. É muito difícil buscar esse reserva. E tá chegando o David, né? Pois é, tá chegando o David Braz. Mas mesmo assim, são jogadores hoje que não têm reposição na dupla Grenal. Se o Moledo for convocado para a seleção e tiver algum jogo do Inter, o torcedor vai reclamar que ele foi convocado. O Grêmio já deixou isso claro, né? Principalmente na questão do David Braz. O Internacional deixou a possibilidade no ar de reforços, né? E eu tô acreditando que o Inter vai contratar um zagueiro. Um jogador com mais cancha para ficar no banco. Uma das coisas que a gente aprende no futebol e sempre que a gente cita isso, os dois zagueiros, eles juntaram características. Um time de futebol ele é feito por tantas valências, que a gente não pode nunca desassociar. O Moledo não é o Moledo. Se tu tirar o sistema de defesa
O Moledo, quando saiu de Porto Alegre, sabe onde é que estava o Moledo aqui no ano retrasado? Um ano antes dele voltar? No time B do Inter. Então não é o Moledo que determina. O que determina é quando as situações de time acertam, quando o sistema defensivo... O Figueiredo teria sido o Figueiredo em Porto Alegre se não fosse o Caçapava? Mas eu estou te estranhando. Ô, Cidade, eu estou te estranhando. Tu criticavas o Cuesta. Mas eu critico ainda o Cuesta. Então tu não pode falar do sistema defensivo do Inter. Mas para mim a base da estrutura do time do Inter... Eu não sei como é que ele conseguiu criticar o Cuesta. Eu consigo criticar o Cuesta para mim. O Cuesta é jogador, é zagueiro que joga deitado e na hora... Quando no jogo joga tão bem quanto o Moledo. No jogo não, o Moledo é mais jogador que o Cuesta. No jogo do Inter contra o River Plate aqui, um jogo difícil, é uma falta totalmente desnecessária do Cuesta, que determinou lá que o menino acertasse. É que tem uma situação aí, né? Eu concordo que exista sim o complemento. Vamos para a granalização de novo. O Kahneman tem uma maneira de jogar que o Jeromel não tem. O Kahneman é o cara do 1 contra 1. Quando o cara para a bola na frente dele, dificilmente vai passar. O Jeromel é o cara da antecipação. No caso do Internacional, são lados opostos, na minha opinião, claro. Eu considero o Cuesta infinitamente mais zagueiro que o Moledo. Agora, o momento do Moledo é melhor que o do Cuesta. Claro. Só que o Moledo é o jogador... O Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, Chapinha, sempre dizia, zagueiro primeiro tem que saber defender. E o Moledo botou isso na cabeça dele. Isso é inteligência. Ele sabe que ele tem uma limitação técnica. Agora, ele tem colocação, ele tem posição física. E o Cuesta é o jogador que sai mais para caça. E por isso que ele comete mais faltas. Porque a antecipação do Cuesta tem momentos que tem um bolo de 3, 4 jogadores, daqui a pouco saiu o Cuesta e tomou a bola do cara. O Cris, ele joga na antecipação. Tecnicamente ele vai... Eu já acho o Moledo melhor dos 4. Eu normalmente sou contrário às tuas posições e tu sabe disso. Mas eu sou obrigado a concordar contigo. Uma zaga não rende o que a dupla do Inter e a do Grêmio estão rendendo com esse alto nível de participação se a estrutura que os rodeia e que os protege não estiver arrumada. Exemplo, há pouco, nos últimos jogos do Grêmio, nós todos dissemos, pô, o Jeromel como e o eles Kahneman, estão mal, né? Como estão mal, claro, estavam expostos. Aí botou o volante na frente da área. Botou o volante, os caras... Mas eu continuo analisando diretamente por eles. Porque botar o volante na frente é conjunto. Aí é o Dida que em 2013 no Grêmio funcionou muito bem, porque ele tinha uma proteção, e quando ele vai para o Inter em 2014, chutava a bola de tudo que era lado e ele começou a vazar e perdeu o lugar. Aí é conjunto da obra. Eu estou analisando dupla de zaga, os dois. O trabalho coletivo deles... no objetivo do time, no objetivo principal, ele é protegido de diversas formas. Aí, por característica positiva, as duas duplas crescem quando protegidas. Gera uma tranquilidade, tem uma imposição. Quem é que disse a seguinte frase? Em time organizado, jogador médio vira bom, jogador ruim vira médio, jogador bom vira craque. Organização é isso. Essa é a realidade. Senhores, olha só a mensagem que chegou do Cássio Amaral de São Leopoldo. O Gamarra foi um grande zagueiro em um time comum, jogando ao lado do Tonhão. Quando o zagueiro é bom, ele joga em qualquer time. Moledo evoluiu demais, não só pelo time, mas pelos méritos dele também. O Gamarra era muito melhor do que o Rodrigo Moledo. Duas características muito melhor que o Vitor Cuesta. Agora, eu não posso ir contra a prática. A gente está vendo aí Grêmio Internacional, basta ver o quanto interfere no rendimento de um a ausência do outro, independente do lado. O Vitor Cuesta jogando com outro zagueiro ao lado dele é um. Olha, o Rodrigo Moledo também vale para o Jeromel e vale para o Kahneman. Eu acho que são em tempos diferentes. Tonhão e Gamarra. O Gamarra jogou ao lado do Marcão, até naquele Grenal que o Inter se deu muito bem no Olímpio. Marcão, zagueiro que veio do Paraná. Sim, mas o Gamarra era muito mais zagueiro do que os 4, né? Mas aí é análise individual. Mas é que tecnicamente mas por isso que ele conseguiu não ter um grande parceiro. Mas o Gamarra jogaria bem com qualquer um de nós, não é? O Gamarra não é do time, na minha opinião, claro, o Gamarra não é do time do Cuesta, do Moledo, do Jeromel e do Kahneman. Por isso que eu tô ele é muito acima. Eu acho que esse é o ponto. Não é. O ponto é o seguinte, o Moledo,
Os 4 zagueiros citados aqui são ótimos zagueiros, mas nenhum deles é zagueiro de exceção. Claro, o Gamarra e o Figueiredo, só para dar dois nomes, eram de exceção que tu botasse. Foi zagueiro da Copa do Mundo. O Figueiredo jogou com o Hermínio, que era um zagueiro meia-boca. O Adilson Batista fez o Rivarola virar ídolo do Grêmio. Hermínio meia-boca? Muito meia-boca. Hermínio era um grande zagueiro, pessoal. Um grande zagueiro. Velocidade, imposição, antecipação, bola aérea, cobertura. Eu acho que o Hermínio sem Figueiredo... Faltou citar o Malu Galvão. Também. Isso aí, são os caras que sozinhos jogam muita bola. Mas são os extra-classe. Os extra-classe. Agora aqui, ó, nossa audiência tá participando muito no WhatsApp. César, o pessoal tá... Vamos lá. Tá Não tem problema. pistola contigo aqui. Não tem problema nenhum com isso. César, fala que Cuesta joga deitado em muitos pontos de interrogação. Então o Kahneman joga só com as mãos e o cotovelo. O Milton te mandou essa mensagem? E é boa essa referência, porque realmente o Kahneman tem que aprender que quando botam a bola na área com o VAR, ele não pode se agarrar nas pessoas. Com o VAR ele vai mudar. Ou ele muda, ou o Grêmio vai tomar um pênalti por jogo em razão desse procedimento. É verdade. Aliás, é uma boa eu lembrança. o time do VAR já. O time do VAR? O VAR assumiu que é corintiano. Corintiano? Não, a bola que bate na mão contra o Corinthians é joelho. É uma sequência. A mão tá aqui, o joelho tá aqui. Onde é que bateu? Bateu no joelho. Não, mas eu vi bater na mão. Mas mas como é que a gente julga o Marcelo de Lima Henrique, que era o árbitro e que viu no VAR o lance, se nós temos colegas, não vamos longe, aqui em Porto Alegre, que viram a mesma coisa que ele? Então a culpa não é dele. A culpa é do conceito que está instituído. É o que eu brinco. Não, é por isso que está sentada ali na frente controlando. É por isso que tem que mudar a regra. A regra tem que ser extremista. Bateu na mão, não tem mais intenção se está colado, se não está colado, se o cara chutou. Bateu na mão, é pênalti. Tu sabe qual é o único lugar que o VAR vai ser problema realmente é no Brasil. Porque eu entendo que o nível da arbitragem não é bom há horas. Há horas. Então aqui o VAR vai ser problema, porque a gente continua ficando na mão dos mesmos caras que erraram no ano passado. Tudo que for interpretativo é assim mesmo, claro. É interpretativo, é o ser humano que vai interpretar. Eu só quero deixar claro que o VAR, ele mais ajuda do que prejudica. Ninguém tá ele mais ajuda do que prejudica. Ele vai ajudar só muito que mais. eu tenho um pouco de preocupação, porque esses lances de interpretação vão ter mais pessoas interpretando. Mais pessoas interpretando. E quando a gente tem essas questões, a gente tem aquele lance. Teve gente que achou que o Everton provocou o cruzamento para bater a bola na mão do jogador. Mas só achou isso porque a regra permite que se ache isso. Se está descrito na regra lá que pegou na mão, independentemente de que maneira que aconteceu, pronto, é cal, é pênalti. Olha, eu fico maluco. Eu sei que eu e o Paulete nós temos embates importantes sobre essa questão, mas eu fico maluco, Paulete, quando começam essas... A gente vê cada lance nesse Campeonato Brasileiro, os lances de interpretação de abraçar na área, que agora a gente citou o Kahneman. Todos os escanteios têm. Eles escolhem quando eles dão. Mas óbvio, senão o jogo terminaria 25-24. Eles escolhem quando eles dão. Tem pênalti em tudo que é jogo. Faz 3 jogos terminar 31-29, que nunca mais ninguém agarra ninguém. Mas aí é só fazer. Mas tem tudo bem. Faz terminar 28. Mas tem que vir de cima para baixo. O Evandro Rogério Roman, que é nascido aqui no Rio Grande do Sul, mas que hoje é deputado federal pelo estado do Paraná, ele foi árbitro FIFA há muito tempo. Sabe quando é que ele perdeu o escudo FIFA? Um dia que ele pegou um jogo e marcou 4 pênaltis. Foi Grêmio e Figueirense, não foi? Grêmio Paraná. Por quê? Porque todo lance que tinha que agarrava, ele botava na cal. Chamaram ele de louco e nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade, porque nós vamos pro microfone e chamamos o cara de louco, porque ele deu 4 pênaltis. Ele só marcou o que tinha que marcar. Não, mas essa é a cultura da interpretação. Tiraram ele do Olha quadro. Bem, se 10 faltas que acontecem quando alguém agarra alguém no escanteio falta lateral, vai ser 30-28. Não faz dar 30-28, 3, 4 jogos, que nunca mais ninguém agarra ninguém. Por que no clássico Grenal... Mas agarra. Ô César, por que no clássico Grenal a gente usa um clichê que é o seguinte, ó. 40 segundos de jogo, o cara vai lá e arrepia. Porque ele sabe... mas por que o juiz não deu cartão? Não, porque, olha, lance para expulsão. Mas ele não ia estragar o jogo com 40 segundos. Por isso que o árbitro de fora faz isso. Ele tem que aplicar a regra. Então, se eu sou mal intencionado no jogo, quando começa o Grenal, eu vou lá e dou uma lenha no cara, porque eu sei que ninguém vai me expulsar. Olha, sobre a arbitragem, eu não tenho competência para falar, mas eu não entendo todos os jogos. Os juízes vão 2, 3 vezes antes dos escanteios, das faltas, avisar os zagueiros. Pô, mas precisa avisar ainda?
Por que essa palhaçada? Mas o pior é que ele avisa e não marca. A arbitragem Ele avisa e não marca depois. Com raras exceções, é uma arbitragem covarde. Porque existe uma coisa na arbitragem chamada arbitragem preventiva. Então, quando ele vai lá e diz, fulano, não agarra que eu vou marcar. É uma maneira de prevenção. O grande problema é que se ele avisa e o cara agarra, ele tem que marcar. E aí ele não marca de novo. Mas avisar para que avisar? Não, mas Serginho, eu tô falando do bastidor do árbitro. Não é o que eu acho isso. Eu tô falando do que o árbitro faz. A arbitragem preventiva, os caras chegam no ouvido do cara lá e dizem, filho, seguinte, o Kahneman, por exemplo, agarra todo mundo. Então é o seguinte, quando tiver, tu já avisa ele que tu vai marcar. Só que o cara avisa, ele agarra e o cara não marca. Mas é isso que os jogadores hoje, os clubes chamam árbitros, ex-árbitros, e eles dão palestra para os jogadores. Exatamente. Tem por isso mais isso ainda, né? E essa foi... A instrução, o que eu estou falando é questão de instrução de norma. A norma, por exemplo, ficou todo mundo na dúvida no lance lá. O Everton foi cruzar a bola, pegou na mão do Fagner. Aí se paralisou o jogo, se foi ver o VAR. Quando voltou, não foi pênalti. E aí recomeçou com o goleiro do Corinthians. Todo mundo criticou. Só que é uma mudança da instrução normativa da regra. A norma da regra diz que a partir de agora, todo lance que ele for interrompido dentro da área, ele recomeça com o goleiro. E muita gente não sabia disso. Não tem bola ao chão. Começa com o goleiro. Começa com o goleiro. Não tem mais aquela bola ao chão. Até se a gente é interessante aqui. O André ia errar o pênalti mesmo. Vai fazer gol no Cássio, como? Provavelmente. Não ia ter problema nenhum. Deixa ele bater que ele vai errar mesmo. É um centroavante que odeia fazer gol, é o André. Ele tem ódio de fazer gol. O Grêmio deu certo em 2016 com o falso 9. O Grêmio está insistindo com o falso 9. Continua com o falso 9. Deu certo? Ficou engraçado agora. É a convivência, não? Ficou engraçado. Conviver com o Bagé é um terror. O mesmo amor que eu tenho pelo Luan e as suas obras, eu tenho um desamor pelo André e as suas obras. Aliás, Serginho, eu propus uma enquete que vale aqui para o Donos da Bola também. Tanto para o Donos quanto para o Toque de Bola. Quem é mais apaixonado? Paulete por Rodrigo Moledo ou César Cidades pelo Luan? Ou Boas pelo Nico. Eu acho que é Boas por Nico. Então. Ele fundou um partido. Eu só quero fazer alterar essa palavra, porque eu não vou me apaixonar por homem nenhum. Sentido figurado. Eu gosto muito do Moledo como zagueiro. Não, a brincadeirinha faz vocês aí. Não, mas do Guerreiro também. Vá que o Moledo acha que é verdade. O que eu vou dizer pra ele? Eu já não descarto essa possibilidade. Do Nico? De me apaixonar por um homem. Até porque ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Já diria Pepe Gomes. Tá certo. Não, mas eu acho que tu tem uma idade. Eu já passei da idade. O Serginho ainda tá na marca do pênalti. Posso dar um golpe do baú no jogador. Penso que seja interessante nós comunicarmos os jogadores. Eu não sei se eles já sabem. Então, quem estiver assistindo aí, tá próximo do jogador, comunica, né? Então, Luan com César Cidade Dias, Nico com Serginho Boas e o Moledo com Paulete. Não, com Moledo, Paulete e com Guerreiro também. Não podemos esquecer esse amor antigo. O Guerreiro é só o comparativo. O Paulete tem um coração sozinho aqui. O Paulete tem um coração. Comprei um iPhone novo, mas o Guerreiro é melhor. Agora eu vou te dizer, eu não vou entrar, já vou avisar o Nico, eu não vou entrar com o meu corpo. Ô, Bagé, ontem na entrevista coletiva que o Guerreiro concedeu lá no CT Parque Gigante, ele falou que o Inter está pronto para ser campeão. Mas eu penso que o tipo de declaração que deu o Guerreiro é necessário que um cara com o peso dele dê. Porque se chega o Zeca, se chega o Iago e fala isso, eles tomam pau. Ninguém sabe se o Inter vai ser campeão, mas é importante que ele dê essa chancela. O Inter está classificado para uma fase de oitavas de final. Eu estava com saudade, Bagé, de ouvir alguém do Inter falar o que o Renato fala no Grêmio. Exatamente. É importante. Isso não tem a ver com marra. Isso tem a ver com autoestima. Outro ponto que a gente está vendo, isso aí está interferindo na postura do time em campo. Claro. Exatamente. O Internacional jogou para amassar o Cruzeiro. Tu tira aquele efeito do vira-lata. Exatamente. Jogou em cima do... Como diz um amigo meu, do pequenismo. Mas o César não concordou. A análise esportiva é uma coisa. O César queria que ele dissesse que não, o favorito é o Grêmio. Não, para mim o surpreendente seria ele se ele dissesse isso. O que ele disse não é surpreendente. O que eu digo é que o presidente do Inter, no início do ano, disse isso. Exatamente o que ele disse ontem. Mas ninguém acreditava. Agora nós estamos acreditando. Mas ele disse, o presidente do Inter disse e foi ridicularizado. Agora o time está pronto. Quer que eu escreva? Mas é o que a Cris estava comentando agora. Agora porque é o Guerreiro que disse. Não é porque é o Guerreiro. É porque agora é um ídolo já do torcedor dentro de campo e que ele fala e todo mundo sabe que ele vai conseguir agir. E dali tu espera. Porque o presidente, sim, quando o presidente diz isso, é a injeção de ânimo.
né? É a parte de mobilização, de motivação. Quando o cara que está dentro de campo diz isso, ele toma um outro peso. Mas o histórico do presidente em dizendo isso era válido também, porque ele tem um histórico de conquistas e recuperação da instituição. Eu acho que o mais importante da declaração é que isso está, de certa forma, contagiando. Só para ficar claro, conquista nenhuma. Não. Perfeito. Não, é que o Guerreiro está falando título. Não, eu porque sei. O presidente Marcelo faz um grande trabalho, mas não ganha nada até agora. Mas ele falou em título É que do jeito também. que falou, parece... Não, esse que falou eu ganha. digo conquista em ter conseguido a recuperação da instituição. Mas é que essa ligação do torcedor é porque esse que falou é um cara que resolve. E o levou a seleção Internacional peruana para a Copa. O Inter vive um momento diferente de Guerreiro qualquer levantou o clube Peru hoje no pra futebol Copa do brasileiro. Não, o Guerreiro levou o Peru para a Copa do Mundo. É um peso. Esse momento que o Internacional está vivendo, o Claudião vai ver com essa cara aí, é brincadeira. Esse momento que o Internacional está vivendo, ele é diferente. Tá bom, não, deixa assim. Ele é diferente de tudo que a gente vê no futebol brasileiro, porque em termos práticos, o Inter não conquistou título. Mas o Odair está mais de um ano treinando o Internacional. E eu acho que o importante da declaração do Guerreiro é a postura do time. O que se viu contra o River Plate, o que se viu contra o Cruzeiro, é a comprovação de que o Internacional largou aquela nhaca de se apequenar, de ficar atrás marcando, a sequência e começou a se apresentar mais pro Flamengo, jogo. River e Cruzeiro. Flamengo, River e Cruzeiro. Incrível. Marca quando é preciso Marca marcar. quando é preciso, não marca sempre. A regra do jogo é essa. Mas é que antes era marcar sempre. Era só marcar. E se Ou der será uma que não chancezinha, uma ou oportunidadezinha, ou o time será, melhorou. Ou será que não foi um emocional fortalecido, a confiança que fica exacerbada? Mas é que o peso de jogadores como Guerreiro... Que pode fazer. Como o próprio Sobis. Por isso é o reflexo da próprio declaração. Sobis que o Pauletti quer no time, são jogadores que trazem esse peso, essa característica de não sentir. Eu já prefiro acreditar... O presidente Medeiros falou corretamente, mas falou politicamente. Sim. O Guerreiro, eu prefiro acreditar que ele está falando porque ele está sentindo que o time tem bala na agulha e pode chegar. É isso aí. É por isso que eu disse, é o cara por isso de que eu estou campo. exaltando e concordando com a posição dele. Porque eu acho que ele está vendo ali assim, pô, essa galera que eu estou aqui pode chegar mais longe do que está. Tu tem um ótimo goleiro, tu tem uma boa dupla de zaga, tu tem a primeira linha de volantes muito boa. Ele sabe o que ele pode fazer lá na frente. O resto que a gente não citou aqui, com perdão da palavra resto, mas tu tem jogadores que são complementos, que são recheio. Essa espinha dorsal do Inter, né? ela está montada. Se vai dar certo ou não, nós vamos ver na prática. Como o Internacional melhorou com um jogador, né? Embora o Inter ainda não jogue tanto para esse jogador que é o Guerreiro. O Guerreiro conseguiu fazer o gol do Inter contra o Cruzeiro sem assistência. Uma assistência. Seleção brasileira. Seleção brasileira. Eu somando aqui, não precisa nem convocar. Não, tá bom. Leva o Inter. Não, mas é que o Guerreiro é da seleção peruana. Não dá. Não dá. Não me usa para jogar para a torcida, César. Senhores, olha só. só. Não me usa para jogar para a torcida. Qual é uma das principais reclamações da torcida colorada? Que o Inter se agiganta diante dos grandes e sofre com o pequenininho. E quem tem pela frente? Mas é que tem o CSA. Aí que tá, o Campeonato Brasileiro tem CSA, o Inter já pegou Chapecoense, vai ter Avaí, vai ter Fortaleza, vai ter Ceará e vai ter Goiás. Para mim são 6 anões do Campeonato Brasileiro. E geralmente são esses que atrapalham o título. Então. Eu quero só fazer um complemento ao que o Cris falou. O Inter se agiganta no Beira-Rio. O Internacional, quando sai do Beira-Rio, ele não tem o mesmo poder de enfrentamento. Mas com o River teve. Mas eu estou dizendo assim, ó. Com o Palmeiras. No resultado... O Palmeiras mesmo perdeu. No resultado, não. Mas a atuação foi firme. No Beira-Rio, a atuação e os resultados são exatamente o que tu falaste. O aproveitamento do Beira-Rio é quando sensacional. o Internacional sai, e ele não foi campeão ano passado, porque fora ele perdeu os jogos que ele Sim, a campanha de mandante dele foi muito outros boa. também, óbvio, mas o Internacional poderia ter sido campeão. Olha só vou pedir licença para os senhores que a gente precisa fazer o intervalo e volta já, tá bem? Depois a gente continua. Os donos da bola aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, com o toque de bola. Alex Bagé, Matheus Henrique e Iago foram convocados para a seleção Sub-23. Foram e eles vão acabar ficando fora de pelo menos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, tanto o Iago do Internacional quanto o Matheus Henrique do Grêmio, e também de um jogo a partir da volta da fase das oitavas da Copa do Brasil. Agora, por outro lado, esse torneio que é muito famoso, o torneio de Toulon lá na França, ele acaba projetando muitos jogadores. Provavelmente depois desse torneio,
a partir do momento que faça uma boa participação, o Iago pode, quem sabe, deixar o Internacional na janela de transferência do meio do ano. Hein? Porque a proposta aparece mais. Alguma dúvida de que o Inter está mesmo iluminado. O Grêmio vai ser muito mais prejudicado, entre aspas. Claro. Né? Se a gente olhar pelo aspecto negocial, não, mas pelo aspecto em campo, sim. Do que o Inter. O Inter tem uma reposição imediata. Tem. Que tu põe o Wendel ali, pode até daqui a pouco... Até mais experiente, né? É um torneio que consegue passar a experiência para os jogadores. Voltando ao assunto, quem teve um grande destaque num torneio desse foi o Luan. Em 2014, o Luan esteve lá jogando. Sim, teve e no outro ano quem foi? Não lembro. Yuri Mamute. Sabe, o Serginho me fez um Mas o comentário. Guerreiro é melhor. Pois o Serginho me fez um comentário agora. É brincadeira, mas é sério ao mesmo tempo. Vai, reclama com ela igual. O Serginho, não estou reclamando. O Serginho fez assim, tá, o Guerreiro, tá, mas e se o Guerreiro não jogar, o Internacional fica do mesmo tamanho? Porque a gente sabe com o Sobs. Não. Com o Sobs, a zagueirada só falta pegar Porque ele já pede uma a cadeirinha e referência, pedir um chopp, né? Porque não vai acontecer nada. Porque ele não é 9, né? Que barbaridade. Eu acho Que isso, O Paulete? Sobs é segundo atacante, não é 9. É isso que eu quero dizer. Ele não é E centroavante de o referência. Boas concorda Eu com o concordo com o Paulete. Serginho. Um time que Serginho comentou perde, bem. um time que... uma dupla, Lá gente. na frente está aí a Paulete reposição Boas. para o Guerreiro. Não, tem razão. Tem razão. O zagueiro se preocupa mais com o Tomara que Guerreiro não em campo. aconteça nada. mas é que existem jogadores, Serginho e Paulete, que não têm reposição. O Everton não tem. O Everton não tem, o Luan não tem, o Guerreiro não tem, o próprio Nico tem dificuldade. D'Alessandro. O Luan não teve? Todos os grandes times do mundo sofrem desse problema, pessoal. Se o Messi sair do Barcelona, não tem outro. Inclusive sobre essa Se o Ronaldo sair da Juventus, não tem outro. Sobre essa seleção A aí, estrela máxima de um time é insubstituível. Não, não mas eu adianta. penso que no Inter é muito mais... mas é muito mais fácil Tem do a time. qualidade do Guerreiro, mas tem a função. Porque o Inter, quando tinha o Leandro Damião, não tinha a mesma qualidade do Guerreiro, mas ele tinha um 9 de respeito. Hoje, se não tiver o Mas Guerreiro... quando o Damião saía, também não tinha outro. Mas é por isso que eu estou dizendo. Também não tinha Não outro, é esse só é o pelo problema. Guerreiro, é pela função. Claro, é isso Não, aí mas mesmo. o Cláudio acho que tem razão. Guardadas as proporções. Claro. É exatamente isso Senhores, que acontece. deu de resenha por hoje. Amanhã estaremos aqui novamente na tela da Band. Você fica agora aí na TV com André Machado e o RS Acontece na rádio. Na Rádio Bandeirantes está chegando o Guilherme Bauer com o Rádio Livre. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau.